Louvado, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nosso Deus diz em Provérbios, capítulo 20, versículo 10: dois pesos e duas medidas são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como a outra. Dito isto, sem dúvida que todos nós não concordamos com o que aconteceu no último domingo, dia 8 de janeiro de 2023, lá em Brasília. Sem dúvida que atos de vandalismo fogem do direito de protestar, de se manifestar. Mas, diferentemente daquilo que disse o presidente eleito e empossado pelo TSE, o Lula, não foi a única nem a primeira vez que esse tipo de ato de vandalismo já aconteceu em nosso país e todos nós sabemos. Nós já vimos muitos atos de vandalismo praticados pela esquerda, pelo movimento Sem Teto, pelo movimento MST, pelos movimentos ligados à esquerda. E sempre que houve estes atos, os políticos de esquerda passaram a mão, amenizaram, a justiça amenizou, a grande mídia noticiou como manifestações democráticas. Em nenhum momento nós vimos chamarem estes atos de atos terroristas, como estão chamando agora na intenção de aumentar a pena, na intenção de classificar o crime e trazer uma pena severa, muito mais severa do que se aquela ação de domingo fosse classificada como vandalismo. E até uma falta de bom senso, é até uma falta de respeito para com as vítimas de atos terroristas que já aconteceram no Brasil e no mundo. Por que não se lembrar do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Aquilo foi um ato terrorista. Milhares de pessoas morreram. Por que não se lembrar dos vários atentados terroristas que já aconteceram em Israel, na Olimpíada de Munique, na Alemanha? Por que não se lembrar dos vários atentados terroristas que já aconteceram na Europa, nos países árabes, onde muitos homens e mulheres árabes inocentes morreram, vítimas de atos verdadeiramente terroristas. Agora, invadir um prédio vazio, não matar ninguém, graças a Deus por isso, não pode ser considerado um ato terrorista. É um ato de vandalismo. Porque antes, quando a esquerda fazia isso, não era classificado como ato terrorista? Por que dois pesos e duas medidas? Ora, é errado vandalizar? Sim, é errado. E eu pergunto, é correto ter na presidência um homem que até esses dias estava na cadeia? Não, não é correto. Então veja, está tudo errado. O erro começou quando mudaram as leis de prisão em segunda instância para beneficiar Lula e tirar ele da cadeia. Curiosamente, e aquelas pessoas que estão presas lá em Brasília não foram julgadas. E Lula foi tirado da cadeia porque a alegação era que ninguém que não houvesse sido julgado em primeira e segunda instância poderia ser preso. Isso era a alegação na época. Agora, aquelas pessoas estão lá, muitas sequer passaram pela audiência de custódia,
Audiência essa que é garantida pela justiça brasileira a traficantes, a assassinos, a pedófilos. Mas aquelas pessoas não tiveram o mesmo direito que um traficante tem, que um assassino tem. Estão lá amontoadas. Mulheres idosas, homens idosos, crianças, não estão tendo o mesmo direito que um traficante tem. Mas as pessoas estão achando normal. A mídia está te convencendo que isso é normal. A mesma mídia que, por vezes, censurou policiais militares, dizendo que estes faltaram com respeito ao direito humano de traficantes. Essa mesma mídia quer que você entenda e acredita que todas aquelas pessoas, sem exceção, são bandidos e criminosos. Sendo que a maioria que lá estão sequer invadiu os prédios públicos. Estavam nas manifestações, mas não invadiram. A maioria não invadiu. E lembrando que a Folha de São Paulo noticiou que a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, informou antecipadamente o governo Lula de que aquelas ações poderiam acontecer, mas nada foi feito. Parece que Lula e Flávio Dino se comportou como Nero, no ano 64, em Roma, quando ele permitiu, ou ele mesmo organizou, o incêndio de Roma, para depois se utilizar disso e justificar a perseguição contra cristãos e judeus. Olha que o fato que aconteceu em Brasília está sendo motivo, está dando respaldo para que o STF, que sempre garantiu os direitos de traficantes e assassinos, agora persiga pessoas da ideologia de direita no Brasil. 2 pesos e 2 medidas são abominação ao Senhor nosso Deus. Deus julgará com justiça todas estas coisas.